اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد. Estimados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos mais uma vez no nosso programa de tafsir e no programa anterior nós falamos de que Allah subhanahu wa ta'ala, antes de ter criado o ser humano, criou primeiro a terra onde o ser humano iria habitar e nela colocou tudo quanto este ser humano iria precisar. Depois veio a criação do homem. E a criação do homem começa exatamente com a criação de Nabi Adão e Eva. E nesse sentido, o versículo 30 do Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Neste versículo há uma recordação que Allah quer nos fazer. وَإِذْ قَالَ, e recorda-te de quando o teu Senhor disse aos anjos: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, eu vou colocar na terra um vigário. Este versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala dialoga-se com os anjos, Ele é o poderoso, não precisa perguntar a quem quer que seja. Basta só decidir. É a vontade dele que move toda esta existência. Mas mesmo assim, Allah ensina-nos o princípio de consulta. Fez conhecer a sua vontade a algumas das suas nobres criaturas que são os anjos. Eu pretendo colocar na terra um vigário. Ele vai lá habitar. Vigário, a palavra khalifa, no sentido de que este iria cumprir com a vontade do Criador na terra. Portanto, há um plano que este homem vai executar na terra. Há um programa que ele vai executar na terra. Não vem só porque tem que vir só para comer e beber, não. Ele vem para um propósito. Será criado o ser humano para vir cumprir com um propósito do Criador. E aí os anjos perguntaram: Oh Allah, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء? Vais colocar na terra alguém que vai corrompê-la e derramar sangue? Como é que os anjos sabiam que o ser humano depois iria se transformar numa máquina catastrófica, colocando em risco a própria vida? Como é que eles sabiam? Alguns exegetas são da opinião de que antes da criação do ser humano, Allah já havia criado os gênios. E estes habitaram a terra antes do ser humano. E corromperam. Sempre haviam guerras entre eles, derramaram muito sangue. Então, os anjos, a partir daí, usando a analogia, concluíram de que se este tipo de criaturas que são os gênios feitos de fogo fizeram isto, que será do ser humano, a criatura mais fraca em termos físicos, relativamente aos gênios? O que é que ele vai fazer? Vai conseguir permanecer firme nos ensinamentos do Criador? Não, ele também fará o mesmo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, e antes de irmos para a resposta que Allah deu aos anjos, e eles continuaram: وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Oh Allah, se é que pretendes colocar na terra alguém que vai te glorificar, nós estamos a fazer isso. Se o objetivo da criação do ser humano e a sua colocação na terra é de glorificar ao Criador, cantar os louvores de Allah, nós estamos a fazer, estamos a cumprir com esse serviço. Mas Allah subhanahu wa ta'ala respondeu-lhes dizendo: قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Eu conheço aquilo que vós ignorais. Como dizia, este é um princípio que deve nortear a nossa vida dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas, dentro da nossa própria sociedade. Cultivarmos este princípio de consulta. O chefe da família pretende fazer algo, junta a sua família, olha, eu pretendo fazer isso, o que é que vocês acham? Se Allah, que não precisa de consultar a ninguém, fez isso, fez conhecer o seu plano a algumas das suas criaturas que são os anjos. Então, quem somos nós para não acatarmos esse ensinamento? Então, nós temos que aprender do Alcorão esse tipo de ensinamento, em que um pai, ou uma mãe, um chefe da família, em qualquer lugar, tem que pelo menos dar a conhecer. Olha, eu pretendo fazer isto, pelo menos ele vai receber. Allah não precisa receber orientações, mas nós podemos receber orientações. Olha, não, seria bom fazer isto, ou não é oportuno neste momento, ou podemos deixar para outra altura. Então, aí a nossa decisão fica mais abençoada. Allah subhanahu wa ta'ala diz que eu sei aquilo que vós ignorais. E hoje, com certeza, os anjos talvez estejam a olhar para esta criatura humana pasmados, porque afinal é esta criatura que um dia nós dissemos que ele vai corromper a terra. Então, da parte dos seres humanos, aqueles que demonstram o propósito do Criador e deixam os anjos pasmados, são os crentes, na medida em que eles têm esta capacidade de reconhecer o Criador e orientar-se de livre vontade a Ele, através dos seus ensinamentos, e contrariando dessa forma os planos do diabo, os planos do Satanás. São estes que trazem para a existência aquilo que um dia foi o propósito do Criador. Mas Allah subhanahu wa ta'ala continuou e moldou o ser humano a partir do barro, o primeiro homem, que é Adão, e depois de moldar Adão do barro, alentou nele do seu sopro, do seu espírito, alentou nele e Adão logo transformou-se num ser humano completo. E mais uma vez, esta parte do versículo vem contrariar aquela teoria que dizia que o ser humano evoluiu a partir do macaco, a partir de um chimpanzé. Chimpanzé é chimpanzé, macaco é macaco, ser humano é ser humano. Adão não foi criado como um macaco, depois foi evoluindo. E hoje a própria ciência já demonstra as fragilidades desta teoria. Portanto, aqui Allah criou o homem e logo desde o primeiro dia quis honrá-lo e disse: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ, e Allah ensinou Adão, al-asma'a, os nomes, kullaha, todos os nomes. Que nomes eram estes? Que coisas eram essas que Adão deveria conhecer os seus nomes? O Alcorão não se pronuncia nesse sentido porque também não é relevante. O que é relevante é que Allah, quando criou o homem, quis homenageá-lo. E como é que Allah homenageou o ser humano? Homenageou o ser humano com o conhecimento. Portanto, o que marca a diferença entre o ser humano e outras criaturas inferiores a ele é o conhecimento, esta capacidade de adquirir conhecimentos. É por esta razão que encontramos no Islã o conhecimento é algo privilegiado, é prioridade. A primeira palavra que Allah revelou do Alcorão foi Iqra, lê, Bismi Rabbika alladhi khalaq, em nome do teu Senhor que criou. O profeta do Islã diz: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. A busca do conhecimento é um dever para todo crente e toda crente. Portanto, o muçulmano nunca diz chega ao conhecimento. Ele sempre quer conhecer, sempre quer explorar o conhecimento. E o conhecimento aqui, estimados irmãos, não pensem que se trata apenas de um conhecimento puramente religioso. Porque o Islã não cria
divisões entre o chamado conhecimento secular e conhecimento religioso. Na verdade, não existe nenhum conhecimento secular. Todo conhecimento é conhecimento. Pode sim existir um conhecimento profano e um conhecimento divino, conhecimento puro. O conhecimento profano é aquele tipo de conhecimento que nos leva a renegarmos a existência do Criador. É aquele conhecimento que transforma o ser humano num selvagem. Agora, todo conhecimento benéfico, o Islã abre as suas mãos. Portanto, a primeira coisa é conhecer. E Allah não gosta de ser adorado com ignorância. Ele quer ser adorado com conhecimento. Por isso encontramos num outro versículo, Allah diz: "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Saiba que não há outro Deus excepto Allah. Então, primeira coisa é o conhecimento. Saber que não há outro Deus excepto Allah. E os primeiros muçulmanos também não criaram diferenças entre o conhecimento religioso ou o conhecimento secular, estas divisões que os muçulmanos dos últimos tempos criaram. Então, neste caso, tanto homem como mulher, todos têm direito de estudar. É preciso frequentar as escolas. É preciso buscar o conhecimento. O desenvolvimento de uma nação depende do nível do conhecimento disseminado nessa mesma nação. Então, é preciso investir na educação dos nossos filhos, combater a ignorância em todos os seus aspectos. E esse incentivo encontramos neste Corão. Allah não disse que depois de criar Adão, privilegiou dando-lhe vastas terras, privilegiou dando-lhe sei lá o quê. Não, privilegiou Adão, honrou Adão com conhecimento. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, todos os nomes. E estes nomes são os nomes com os quais Adão iria lidar aqui na Terra. Então, pelo menos ele tinha o ABC das coisas que iam rodear toda a sua vida. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala apresentou certas coisas diante de Adão, aliás, diante dos anjos, apresentou certas coisas e pediu aos anjos que identificassem os nomes daquelas coisas. Será que eles responderam? Este foi um teste, logo no primeiro dia de Adão. Será que os anjos conseguiram responder? E o que Adão fez? Estas são questões que nós vamos conhecer depois de uma ligeira pausa. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان بسم الله الرحمن الرحيم. Estimados irmãos, mais uma vez estamos agora de volta para a segunda parte do nosso programa de Tafsir, mas ainda estamos na parte onde Adão alayhi salam foi homenageado por Allah através do conhecimento. E depois Allah apresentou algumas coisas diante dos anjos e pediu: nomeai-os para mim, digam-me os nomes daquelas coisas. Mas os anjos não sabiam, não conheciam os nomes daquelas coisas que Allah apresentou. Então eles responderam desta forma: فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Se sois verazes, então indicam-me os nomes daquelas coisas. قالوا, eles responderam: Subhanaka, glorificado sejas. La ilma lana illa ma 'allamtana. Nós não possuímos conhecimento nenhum além daquele que nos proporcionaste. Fora daquilo que nos concedeste, nós não conhecemos. E o conhecimento dos nomes daquelas coisas está fora do nosso alcance. Nesse instante, os anjos disseram: Innaka anta al-alimul hakim. Pois tu, ó Allah, és o sapientíssimo, o prudentíssimo. Nós não conhecemos, além daquilo que nos proporcionaste. Nesse instante, Allah subhanahu wa ta'ala pediu a Adão alayhi salam para que mencionasse os nomes daquelas coisas. قال يا آدم, ó Adão, أنبئهم بأسمائهم. Diga o nome daquelas coisas. Diga aos anjos os nomes daquelas coisas. فلما أنبأهم, quando Adão alayhi salam
quando começou já a mencionar os nomes daquelas coisas, Allah subhanahu wa ta'ala respondeu aos anjos: Alam aqul lakum, não vos disse eu, inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard, que eu conheço os mistérios dos céus e da terra, wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun, e conheço o que manifestais, bem como o que ocultais. Portanto, aqui Allah demonstrou que o seu conhecimento não tem limites, mas o conhecimento das criaturas tem limites. O que é que nós podemos, que ensinamento podemos extrair desta passagem, deste trecho do Corão? É que não devemos, de forma alguma, tentar sequer comparar o nosso conhecimento com o conhecimento do Criador. Nós, como humanos, podemos adquirir conhecimento, mas sempre o nosso conhecimento terá as limitações que nós, como humanos, temos. Portanto, quando Allah decreta as suas normas, as suas regras, não é para nós discutirmos. Por quê? Porque nós que somos finitos, somos incapazes de tentar perceber o infinito, senão dentro daquilo que Ele próprio nos possibilita. Com o nosso conhecimento limitado, não podemos procurar questionar ou colocar em causa o conhecimento infinito do Criador. Por isso mesmo, quando Allah proíbe algo, é para o nosso bem, não é para nos prejudicar. Talvez naquele momento nós podemos não perceber, mas um crente simplesmente tem essa confiança, porque crença significa também confiança. Se eu tenho confiança em Allah, significa que vou aceitar tudo o que Ele me diz. Mas isto não retira de forma nenhuma a minha capacidade mental. A religião não pode tornar-me quadrado. Isto é, posso investigar, posso procurar perceber o mistério por detrás das ordens de Allah. Mas sempre não devo me esquecer que, apesar de tudo isso, eu tenho cá as minhas limitações. O que eu não percebo, talvez hoje, amanhã poderei perceber. Se não percebemos nesta geração, talvez a próxima geração poderá perceber. E há vários exemplos nesse sentido. A verdade é que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a Adam alayhi salam um conhecimento que escapou aos próprios anjos. E Allah disse, estão a ver? Vocês disseram que esta criatura seria incapaz, seria uma criatura frágil, seria uma criatura que só poderia corromper a terra. Mas estão a ver a capacidade que ele tem de assimilar aquilo que eu permiti que ele assimilasse. Chegado a este momento, vem já uma outra homenagem a Adam alayhi salam, que a paz esteja com ele. Primeiro foi agraciado com conhecimento. E aí, isso traz-nos também uma outra lição, que o ser humano é homenageado pelo Criador e tem honra a partir do momento em que ele usa a sua capacidade mental com o conhecimento. A segunda honra que Adão mereceu foi esta: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Recorda-te de quando nós ordenamos os anjos, dizendo-lhes: prostrai-vos diante de Adão, fasajadu, e todos eles prostraram-se, illa, excepto Iblis, o Satanás, o diabo. O diabo estava com os anjos, mas naquele momento, quando Allah emitiu a sua ordem, a ordem estendia-se para todos aqueles que estavam ali presentes. No cumprimento desta ordem, os anjos prostraram-se e o diabo rebelou-se. Diz que não posso. E vamos encontrar num outro versículo a causa que fez com que o diabo não se prostrasse diante de Adão. Por quê? Porque depois Allah perguntou: Ya Iblisu, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? O que te impediu de te prostrares diante de Adão depois da minha ordem? Num outro versículo ele responde:
خلقتني من نار وخلقته من طين. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro. Fogo, como é que vai se prostrar diante de barro? Eu sou superior a ele. Este foi o primeiro pecado que entrou no mundo. O primeiro pecado, o pecado do complexo de superioridade, a arrogância. É por esta razão que a religião combate severamente qualquer aspecto, qualquer manifestação arrogante. Dizer que eu sou superior a ele. Como é que sabes que és superior a ele? Então, Allah não gosta dessas coisas. E Iblis, que é o Satanás, achou-se superior simplesmente pelo aspecto físico. Escolha, eu fui criado de fogo e ele foi criado de barro. Exatamente aquilo que muitos homens fazem. Eu sou superior a ele, porque talvez a cor da minha pele é uma cor branca e ele não tem. Ou sou superior a ele porque eu tenho mais dinheiro do que ele. Ou sou superior a ele porque eu tenho os membros completos e ele tem membros incompletos. E por aí em diante. Mas a superioridade reside dentro de nós. A pessoa torna-se superior em relação a outra pessoa na medida em que ele é crente e é mais temente ao Criador. A superioridade reside aí. Então, illa Iblis, que é o Satanás, negou, rejeitou a ordem de Allah, wastakbara, e se envaideceu, wa kana min al-kafirin, e desse modo contou-se entre os incrédulos, os descrentes. Portanto, a arrogância conduz inevitavelmente a este fim triste, que é a incredulidade, a vaidade. Mas Allah subhanahu wa ta'ala depois advertiu Adão alayhi salam. وَقُلْنَا يَا Adam, e nós dissemos, ó Adão, uskun anta wa zawjuka al-jannah, tu e a tua companheira, a tua esposa, porque depois Allah criou a partir da costela de Adão a sua esposa Eva, Hawa. Então, e disse a ambos, habitai no paraíso. وَقُلْنَا, nós dissemos a Adão, ó Adão, habita juntamente com a tua companheira no paraíso. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, e comam de todas as frutas, de todas as árvores do paraíso. حَيْثُ شِئْتُمَا, onde quer que estejam, daquilo que vocês desejarem. Comam de tudo que vocês desejarem no paraíso. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ, mas não se aproximem a esta árvore, uma árvore determinada. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, porque desse modo serão injustos, serão iníquos. A história reza que Allah, quando criou Adão e depois de Adão criou a sua companheira e ordenou-lhes para que habitassem no paraíso, Allah deu-lhes esta permissão de desfrutarem de todos os prazeres do paraíso. Podiam comer de qualquer árvore, com exceção de uma única árvore. E o Alcorão não faz menção de que árvore se tratou. Algumas pessoas dizem que a fruta era maçã, mas no Alcorão não aparece nenhuma indicação que árvore era. Por quê? Porque o propósito não é uma determinada árvore. Podia ser uma determinada fruta. Podia ser maçã, podia ser manga, podia ser laranja. Isso não importa. O que importa é que Allah deu uma ordem e esta ordem deve ser cumprida. E normalmente, mesmo que a ordem esteja contra aquilo que é a nossa vontade, contraria os nossos desejos, há que sacrificar os nossos desejos em prol do cumprimento das orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. É neste sentido. Então, mas Allah disse que não deveriam cumprir. Mas o Satanás que estava aí perto diz: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Todavia, o Satanás os seduziu, fazendo com que saíssem do estado de felicidade em que se encontravam. Este é o trabalho do Satanás. Desde aquela altura, ele criou inimizade com a raça humana até hoje. E ele é o responsável no extravio de muitos humanos e conduzi-los para o inferno.
Portanto, nós temos que nos precaver deste nosso grande inimigo. Ele nunca se cansa. Nós é que precisamos de estar sempre vigilantes. E a única forma correta de nos precavermos das consequências funestas, das artimanhas do Satanás, é entrarmos em comunhão com o Criador, cumprindo com as suas ordens, cumprindo com as suas orientações. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Nessa altura, quando Adão alayhi salam desobedeceu ao Criador, comendo da fruta proibida, então vem já a segunda etapa da vida de Adão. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Então nós dissemos a Adão: saiam do paraíso, desçam do paraíso, e vocês irão para a terra e serão inimigos uns dos outros. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. E na terra terão uma estadia para um tempo determinado. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. E desfrutarão na terra até um certo tempo. Portanto, então nós dissemos a Adão: sereis inimigos uns dos outros, e na terra tereis residência e gozo transitórios. Esta é mais uma outra realidade que nós aprendemos a partir deste versículo. Que a nossa estadia aqui na terra, a nossa existência nesta vida tem limite, vai até um certo ponto. É esta realidade que os humanos deixam escapar. Pensam que estão aqui para sempre, mas não. Nós temos um tempo de vida. Chegado aquele momento, temos que deixar esta vida para uma outra vida. E isso tem que ficar claro. Mas o ser humano pensa que veio para viver eternamente. Esta terra que nós conhecemos não é o lugar preparado para a vida eterna. Nós temos um outro lugar onde teremos uma vida eterna. Mas, seja lá o que for, Adão pecou. Ele e a sua companheira, seduzidos pelo Satanás, pecaram. Depois Adão pediu perdão, reconheceu esta sua falha, e se é que ele pediu perdão, realmente Allah perdoou? Porque aqui há uma questão. No caso de Adão não ter reconhecido a falha, logo pressupõe-se que Allah também não lhe perdoou. E se é que Allah não lhe perdoou, este pecado de Adão passou também para a sua geração na forma do pecado original? E se é que ele pediu perdão e Allah perdoou, esse perdão também passou naturalmente para a sua geração, sendo que todos nós também herdamos aquele perdão divino? São estas questões que nós vamos ver num outro programa ainda do Tafsir. Será que Allah perdoou Adão ou não? Isso nós depois vamos ver no programa a seguir. Fique sempre conosco neste canal, no programa de Tafsir. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم